Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. Você está no meu, no nosso Ponto Teológico. Estamos aí para mais um vídeo da série Prolegômenos, né? Estamos na reta final. Este vai ser, pelo que estou vendo aqui, espero que seja o penúltimo vídeo, ou não, ou antepenúltimo, vamos ver. E a conformidade do que a gente for vendo aqui. Os últimos vídeos, estamos aí na reta final, né? Hoje é a aula 16. Nós vamos falar sobre o argumento de Hume, né? O filósofo David Hume, a favor da impossibilidade de crer em milagres. Né? Na aula passada nós falamos sobre o argumento de Spinoza, né? Que era um cara inclinado ao panteísmo. Ele tinha alguns argumentos e nós vimos ali, refutamos ali os argumentos dele. Vamos ver um pouco sobre o argumento de David Hume. Ele era um filósofo que não cria na possibilidade dos milagres, perfeito? E, para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Estamos aqui estudando, né, a sistemática de Norman Geisler, né, na parte de prolegômenos, né? Para você que não sabe, prolegômenos significa palavras, né, iniciais, uma espécie de introdução de uma sistemática, perfeito? E peço a você que me ajude, principalmente você que é antigo aqui, que tem acompanhado essa série, nos ajude aí compartilhar este canal, os vídeos, né, no seu Telegram, no grupinho de Facebook, de WhatsApp aí do seminário, da igreja, né, sua faculdade de teologia, né? Certamente você vai estar ajudando. Você pode também ser um abençoador, um apoiador deste canal. Aqui abaixo nos comentários tem o link, né, do Apoia-se. Você vai entrar lá, você vai se inscrever. Poderá ser um apoiador mensal de 5, a partir de 5 reais, 5, 10 reais. Você vai estar abençoando esse canal, né, que é um ministério também. E além disso, você vai estar concorrendo, né, dentro em breve, quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, você vai estar concorrendo a um livro de teologia, sorteios, né, mensal, desse de livro de teologia. Perfeito? Então ajude, seja um apoiador, que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Ok? Vamos lá? Vamos lá, eu estou me recuperando de uma gripe, então desde já eu peço a você perdão caso minha garganta fique irritada aqui, mas eu estava com saudade de fazer vídeo, então vamos lá. Diz o seguinte: na parte 10ª do seu famoso livro Inquiry Concerning Hume, Understand, investigação sobre o entendimento humano, David Hume, que viveu ali, nasceu em 1711 e morreu em 1776, portanto século XVIII, apresenta o seu argumento nas seguintes palavras: ouso dizer que descobri um argumento que, se justo, servirá entre os sábios e estudados como uma verificação perene para todos os tipos de enganos supersticiosos e, consequentemente, será útil pelo tempo que o mundo existir. Uma exposição do argumento de Hume. Mais do que se trata este argumento derradeiro, vamos lá, ele fecha aspas para ele aqui, né? Então ele, de forma tanto quanto arrogante, ele vai dizer assim, ó, o argumento que eu vou apresentar aqui vai ser útil até enquanto o mundo existir. Vamos ver, né? Aí diz o Norman Geisler. Mas do que se trata este argumento derradeiro contra os milagres? Nas palavras do próprio Hume, a argumentação segue estas linhas. Número 1. Um homem sábio coloca a sua fé em evidências. 2. Se suas conclusões são fundamentadas em uma experiência infalível, ele espera este evento como o último, isto é, o mais alto grau de certeza, e considera a sua experiência anterior como uma prova plena da ocorrência futura daquele evento. 3. À medida que as evidências vierem de testemunhas e que o testemunho humano estiver fundamentado na experiência passada, isso variará com a experiência e será considerado ou como prova ou como probabilidade, de acordo com a conjunção entre algum tipo particular de informação e algum tipo de objeto que tenha sido observado como constante ou variável. A vizinha resolveu agora falar um pouco mais alto. 4. Existe uma variedade de circunstâncias a ser levada em consideração em todos os juízes, ou melhor, os juízos desta espécie. E o padrão final pelo qual resolvemos todas as disputas que possam surgir a respeito delas sempre derivará da experiência e da observação. Vai vendo aí, experiência e observação.
Ok. Ponto 5. Onde esta experiência não é inteiramente uniforme, em qualquer um dos seus lados, ela deve ser observada com uma contrariedade inevitável em nossos juízos, com a mesma oposição e destruição mútua de argumentos, como qualquer outro tipo de evidência. 6. Mantemos sob suspeita qualquer tipo de assunto ou fato quando as suas testemunhas contradizem umas às outras, quando são poucas ou apresentam caráter duvidoso, quando estão contaminadas pelo interesse da parte de quem faz a afirmação, quando apresentam o seu testemunho com hesitação ou com asserções demasiadamente violentas. Veja só as observações que ele vai fazendo. Quando o sujeito apresenta determinados argumentos onde ele demonstra hesitação, apresenta de forma violenta, os seus argumentos estão contaminados por interesses, rechaça. 7. Entretanto, quando o fato atestado é de tal natureza que não resiste às nossas observações, estamos numa disputa entre duas experiências opostas. Delas, uma destrói a outra na medida da força que cada uma possui, e a proposição superior somente é capaz de operar na mente pela força que resta. 8. O milagre é uma violação das leis da natureza, e experiências firmes e inalteráveis estabeleceram estas leis. É semelhante ao que Spinoza dizia, né? A gente viu isso no último vídeo. O milagre seria uma violação das leis da natureza. Portanto, na cabeça de David Hume, isso não pode acontecer. As leis da natureza não podem ser violadas. Mas é que tá. Claro que podem. Quem é que criou essas leis? Um ser superior, um ser divino, o próprio Deus. Então, o único que pode violar as leis da natureza é Deus. Violar para o seu supremo propósito. Se nós tentarmos violar essa lei da natureza por nossa própria conta e risco, por exemplo, a lei da gravidade, se você se jogar de um prédio de 20 andares, você vai se esborrachar todo, você vai virar, né, uma pasta de carne humana. Você vai estar morto. Porque você violou a lei da gravidade. Você não vai flutuar, você não vai voar, você vai cair. E toda ação tem a reação, lei da física, né? Imagina um corpo de 80 quilos despencado de um prédio de 20 andares. A física tem uma fórmula para calcular isso. Um prédio de 20 andares dá uma média de 60 metros de altura, 60 metros de altura, certo? 80 quilos, aí eu fugi, eu não gostava. Não vou dizer que fugi da escola, mas eu não guardei nenhuma fórmula da física. Portanto, você que é físico, coloca aí para mim qual é a fórmula que se calcula para saber com quantos quilos, de quantos quilos o impacto de um corpo que cai de um prédio, um corpo de 80 quilos, de uma massa corpórea de 80 quilos que cai de um prédio a 60 metros de altura, numa velocidade X. Então existe aí, eu realmente, nunca foi meu forte. Física, tão pouco as suas fórmulas. Mas o que eu quero dizer é que se violarmos as leis da natureza, teremos nós, né, por nossa conta, nós sofremos as consequências. Mas aquele que viola as leis da natureza para realizar algo tremendo e benéfico é Deus, né? Então só ele tem esse poder. Ponto 9 dos argumentos de Hume. Portanto, a prova contra o milagre a partir da própria natureza do fato é tão completa quanto se poderia imaginar que um argumento a partir da experimentação poderia ser. 10. E como a experimentação uniforme é construída sobre provas, estamos aqui diante de uma prova cabal a partir da natureza do fato contra a existência de qualquer milagre alegado. A Norman Geisler comenta: como vimos, utilizando as suas próprias palavras, o argumento de Hume pode ser resumido da seguinte maneira. Número 1. O milagre é uma violação da natureza, experiências firmes e inalteráveis estabeleceram estas leis. E experiências firmes e inalteráveis estabeleceram essas leis, então, na cabeça dele, essas leis não podem ser violadas. 2. Um homem sábio coloca sua fé em evidência. Um homem sábio. Então, na cabeça do filósofo David Hume, se você e eu colocarmos a nossa fé no sobrenatural, em milagres, naquilo que não se pode ver, somos tolos. Mas é engraçado, né? A Bíblia vai dizer que quem é tolo é ele. Ele coloca só a sua fé em evidências, ou seja, ele só acredita naquilo que ele vê. Essa é a premissa do materialista, né? Do incrédulo, do cético, do ateu.
3. Portanto, a prova contra o milagre é tão completa quanto se poderia imaginar que um argumento a partir da experimentação poderia ser. Vou repetir. A prova contra o milagre, assim, resumindo, né, o argumento de Hume, a prova contra o milagre é tão completa quanto se poderia imaginar que um argumento a partir da experimentação poderia ser. Então, a cabeça de Hume diz, ó, tudo que eu estou colocando aqui é a prova cabal, é completa, não tem como negar, milagres não podem acontecer, milagres não existem. Diz Norman Geisler aqui, Hume conclui, portanto, precisa haver experimentação de forma contra todo tipo de evento miraculoso. De outra forma, este evento não será digno de receber tal alcunha. Consequentemente, nada será tido como milagre se já tiver sido observado no curso normal da natureza. Certo? Então ele falou, isso aqui já aconteceu na natureza, então não é milagre. Ou seja, é necessário fazer experimentos. Tem que provar. É milagre, você foi curado? Cadê os exames? É isso que ele está dizendo nos dias de hoje, né? É necessário haver experimentação contra todo tipo de evento miraculoso. Tem que experimentar. Vamos ver o que a experimentação está dizendo. Quais são as explicações? Tem explicação para isso? Não. As duas interpretações do argumento de Hume. O argumento de Hume contra os milagres pode ser compreendido de duas maneiras. Uma maneira rígida e outra flexível. De acordo com a interpretação rígida, Hume estaria alegando que, número 1, os milagres, por definição, constituem uma violação da lei natural. 2. As leis naturais são inalteráveis e uniformes. Foi o que eu entendi. 3. Portanto, os milagres não podem ocorrer. Tá? De uma análise rígida. Entretanto, diz Norman Geisler, apesar de os seus argumentos às vezes não passarem esta impressão, isto não é necessariamente o que ele tinha em mente. Às vezes nos passarem, né? Se este é o seu argumento, ele claramente nos força a uma conclusão ao taxar previamente os milagres como impossíveis, pois se o milagre é uma violação daquilo que não pode ser alterado, então ele é por si só impossível. Impossível pelos próprios fatos, como resultado de sua própria natureza. Mas uma pessoa com a ótica sobrenatural poderia facilmente contornar este dilema ao se recusar a definir o milagre como uma violação de leis fixas, simplesmente chamá-lo de exceção a esta regra geral. Ou seja, ele poderia definir a lei natural como sendo o padrão regular normal dos eventos, mas não um padrão universal ou inalterável. Na verdade, a posição de Hume contém um argumento que é muito mais difícil de ser respondido. O argumento que se vale de uma interpretação flexível da lei natural. Não se trata de um argumento que apregou a impossibilidade dos milagres, mas que advoga a impossibilidade de acreditar neles, o que pode ser exposto da seguinte maneira. Olha só, o Norman Geisler está dizendo que o que a gente lê realmente é isso aí. Existe a interpretação rígida, na qual a gente lê esses argumentos e diz, não, ele não crê em milagres, ele entende que é impossível. As leis naturais não podem ser violadas, então o milagre é impossível. Mas o Norman Geisler está dizendo que existe também uma forma de interpretar de maneira flexível Hume, né? Não se trata de um argumento que apregou a impossibilidade dos milagres, né? Essa maneira flexível seria o seguinte, ela defende a impossibilidade de acreditar neles, o que pode ser exposto. Como assim? Ele vai expor aqui. Número 1, impossibilidade de se crer, ou seja, o milagre até existe, mas eu não consigo crer, não posso crer. Olha só, ele diz assim, nessa interpretação flexível. Número 1, o milagre é, por definição, uma ocorrência rara. 2, a lei natural é, por definição, a descrição das ocorrências normais. A lei natural é, por definição, a descrição das ocorrências normais. Ok. 3, as evidências a favor das ocorrências normais são sempre maiores do que aquelas a favor das ocorrências raras. Sim. O milagre é, por definição, uma ocorrência rara, né? Analisando esse ponto 1 aqui. Até mesmo no nosso meio pentecostal, no meio de crentes que oram, creem em milagres, a gente não vê a violação da natureza, milagres. Eu não vejo cego enxergando todo dia, assim, fisicamente falando, né? Eu já vi operação de milagres, pessoas recebendo cura, sim, conheço pessoas que já foram curadas, oramos já por pessoas que foram libertas de demônios, né? Um tom de maravilhas ali sendo manifesto, uma pessoa sendo liberta. É um milagre também, né? Quando Jesus liberta, né? Uma pessoa de espíritos malignos, né? Mas dizer que todo dia na igreja tem gente levantando, morto, ressuscitando, isso não é verdade. Então, esse tipo de milagres que a gente vê
com muita ocorrência nos evangelhos ali e no livro de Atos, assim, no nosso círculo, eu como pastor, eu não vejo isso todo dia. Eu não vejo isso todo dia. Tá todo dia um crente se levantando dos mortos, o crente recebendo, não é todo dia. Na minha igreja, em 11 anos de ministério, vou falar aqui, sim, tivemos uma irmã, assim, três irmãos que foram, por meio dos cultos de oração ali, foram curados de câncer. Nós vimos isso nesses 11 anos de ministério. E outras pessoas também que foram curadas, e muitos nem relatam também. Mas em 11 anos tivemos essas experiências aqui de ver pessoas curadas e libertas, curadas de câncer. Mas não é algo que acontece todo dia, todo culto. Então, pelo menos no meu círculo aqui, né? Talvez pastores tenham ministérios grandiosos que pregam para milhares de pessoas, talvez ele veja isso com mais facilidade, mas no geral, a gente congrega numa igreja de 100, 200 membros, a gente não vê todo dia, alguém levantando a cadeira de roda, não é todo dia, certo? Não estou dizendo que eu não creio no milagre, eu creio piamente. Então é uma ocorrência, de certa maneira, rara. De repente, não para Deus que sabe que opera milagres diariamente no planeta Terra, na vida das pessoas no planeta Terra. Mas para o nosso alcance, para nós é raro. Eu, mais uma vez afirmo, eu não vejo morto ressuscitar. Acredito que Deus possa ressuscitá-lo? Sim. Né? Mas milagres todo dia no sentido de cura, né? Mais no sentido de cura. Nesse aspecto, né? É raro. 4. Um homem sábio sempre baseia sua crença nas evidências maiores. 5. Portanto, um homem sábio jamais deveria acreditar em milagres. Observe que nesta formulação mais flexível do argumento de Hume, os milagres não estão completamente excluídos. Eles simplesmente são considerados indignos de credulidade pela simples natureza das suas evidências. A pessoa sábia não alega que os milagres não possam ocorrer. Ela simplesmente jamais acredita que eles ocorram por nunca conseguir reunir evidência suficiente para apoiar esta crença. O indicativo de que Hume estava colocando a sua ênfase na credibilidade e não na viabilidade ou possibilidade pode ser encontrado no uso que ele faz de expressões como crença, estima-se que, entre aspas, né? etc. Entretanto, mesmo nesta interpretação inflexível do seu argumento, os milagres permanecem fora da questão, já que, pela própria natureza da questão, nenhuma pessoa sensata deveria, em hipótese alguma, considerar que o milagre tenha alguma vez ocorrido. E se for assim, Hume tanto evitou uma aparente falácia lógica, quanto eliminou de forma exitosa a possibilidade da crença racional dos milagres. Vamos ver aqui até onde eu posso ir, para a gente poder fechar na próxima semana. Sim, vamos ler aqui mais um trecho aí. Vamos lá. Uma avaliação do argumento de Hume. Como a forma rígida do argumento de Hume pode ser facilmente respondida pela redefinição dos termos, nos concentraremos primeiramente na sua forma flexível. Essa maneira flexível, né? De interpretar a posição dele. Primeiro, uma palavra de avaliação a respeito da reivindicação de Hume faz da experimentação uniforme. Por um lado, vemos que a pressuposição antecipada de Hume, que faz que a experimentação uniforme, antes de analisar as evidências, representa uma forma de vício de argumentação. Pois, como se pode saber se todas as experiências possíveis confirmarão a sua visão naturalista, a menos que ele tenha acesso a todas as formas possíveis de experimentação, inclusive as que surgirão no futuro? Né? Ele vai usar essa expressão, experimentação uniforme. Ele diz que tudo precisa ser experimentado. Será que é possível isso? Tudo a gente precisa constatar, ter a experiência, se de fato é real, é verdadeiro. Né? Por outro lado, constitui-se-á uma alegação ímpar se, por experimentação uniforme, Hume simplesmente desejou expressar as experiências seletivas de algumas pessoas, a saber, aquelas que alegam não ter encontrado qualquer evidência a favor dos milagres, pois afinal existem outras pessoas que alegam ter experimentado milagres. Isso é que eu estava falando há pouco. Por exemplo, você vai se deparar com uma pessoa que nasceu numa igreja
Vou dar um exemplo aqui, outro tipo de exemplo. Uma pessoa que nasceu num ambiente de uma igreja que não crê no batismo do Espírito Santo. Você que é pentecostal vai entender. Então não, é uma igreja que não ora por milagres, que não tem esse viés pentecostal, não crê no batismo do Espírito Santo. O cara nasceu, cresceu ali, com um pensamento sensacionista, uma igreja que não crê na continuidade dos dons, uma igreja sensacionista. Esse cara vai para a academia, aí ele vai para o seminário, vai fazer teologia. Aí ele estuda tanto que se torna um escritor, ele vai fazer um livro de teologia sistemática. O que ele vai dizer lá? Ele está inclinado a ser, vai colocar o que ele vivenciou. Ele vai dizer que talvez os milagres não existem, que esse negócio de bater o Espírito Santo, falar em línguas é do demônio ou é da cabeça das pessoas, é algo psicológico, que de fato não existe. Por quê? Porque ele nunca viu, nunca teve a experiência de campo, nunca viu ninguém, ele não teve a experiência, ele não viu ninguém ser, foi criado num ambiente que sempre se pregou contra, ele não viu ninguém ser. Então, realmente, para muitas pessoas que não tiveram esse contato com essa experiência de milagre, ela está inclinada a dizer que milagre não existe, mesmo dizendo crer em Deus, mesmo dizendo-se teísta. Isso é interessante, né? Pois afinal existem outras pessoas que alegam que têm experimentado milagres. Como reconhece Stanley Jake, na medida em que Hume era um filósofo sinestésico ou empirista, ele precisava conceder a mesma credibilidade ao reconhecimento de qualquer fato, fosse ele comum ou incomum. Em última análise, portanto, o debate a respeito dos milagres não pode ser decidido com base na experimentação uniforme, pois esta se constitui um vício prévio de argumentação ou abre a porta para análise factual a respeito da existência real de evidência suficiente para crer na ocorrência dos milagres, como observou C.S. Lewis. Olha a declaração de C.S. Lewis. Abre aspas para C.S. Lewis. Agora, obviamente, precisamos concordar que se existir a alegada experimentação uniforme, consistente contra os milagres, ou, em outras palavras, se estes jamais ocorreram, por que será então que eles jamais ocorreram? Infelizmente, somente saberemos que a experimentação contra eles é uniforme se tivermos a certeza de que todos os relatos a respeito deles são falsos. Não é? E somente podemos saber se todos os relatos sobre milagres são falsos se tivermos a certeza de que os milagres jamais ocorreram. Na verdade, estamos andando em círculos, diz nosso querido C.S. Lewis, fecha aspas por aí. Concordo com a argumentação de C.S. Lewis. Eu só posso dizer, não existe milagres, porque todos esses supostos milagres precisam passar por uma experimentação uniforme. Ele não tem como saber que todos os alegados milagres não são verdadeiros. Ele não tem. Então, o mundo é cheio de histórias inacreditáveis, histórias incríveis, histórias sobrenaturais. O que a palavra sobrenatural significa? Ela já está dizendo, está acima daquilo que é natural. Todo mundo, crente ou não, cético ou não, tem alguma história que ele conhece ou ela experimentou que ela não consegue explicar. Cientistas que não acreditam em Deus dizem, essa pessoa aqui estava doente e simplesmente ficou curada, a gente não tem explicação não. A gente não consegue explicar. Como a gente não acredita em milagre, então a gente não dá um crédito para Deus. Então todo ser humano já ouviu ou já experimentou alguma história que está acima do natural, sobrenatural. Como é que David Hume vai dizer que esses argumentos, passando por alegada experimentação uniforme, ele pode dizer que todos esses alegados milagres, nenhum deles de fato é milagre. Todos seriam embustes? Então, Norman Geisler e C.S. Lewis aqui está jogando por terra esse argumento, né? David Hume. A alternativa que diz mais a Norman Geisler. A alternativa para a argumentação fechada sobre a questão da existência dos milagres é abrir a possibilidade de que os milagres já tenham ocorrido. Segundo, Hume não considera verdadeiras evidências dos milagres e ele, na verdade, acrescenta evidências contrárias a eles. Por exemplo, como a morte ocorre
seguidas vezes, e como a ressurreição ocorre somente em raras ocasiões, se é que ocorre, olha só, por exemplo, como a morte ocorre seguidas vezes e como a ressurreição ocorre somente em raras ocasiões, e ele botou aqui se é que ocorre, por quê? Porque a gente não acredita na possibilidade de ressurreição. Hume simplesmente acumula todas as mortes contra as pouquíssimas ressurreições alegadas para então rejeitar estas últimas. Nas suas palavras, não se constitui milagre o fato de um homem em aparente estado de boa saúde vir a óbito de forma súbita, porque esse tipo de morte já foi observado com certa frequência. Mas milagre é um homem morto retornar à vida, porque isto jamais foi observado em era alguma e em país algum. Portanto, é mais provável que todos os homens devam morrer. É um argumento falacioso isso, né? Alguém vai dizer, todo mundo morre. Todo dia tem gente morrendo. Eu não vejo todos os dias alguém ressuscitando. Logo, argumento falacioso, logo, ressurreição não deve existir. Não há possibilidade para ela. Como assim? Eu nunca vi ressurreição. Eu também nunca vi ninguém ressuscitando. Mas por que não poderá existir? Porque não é possível. Por que não seria possível? No argumento não é bom de Hume, né? Norman Geisler continua dizendo o seguinte aqui, ó. Mas Hume não está considerando as evidências a favor da ressurreição de uma pessoa em específico, a saber, Jesus de Nazaré. Logo, pergunta-se, sobre quais evidências se postula que uma ressurreição jamais tenha ocorrido? Em vez de considerar a questão, Hume simplesmente sobrepõe as evidências de que todas as outras pessoas que morreram nunca tornaram a vida. Existe um outro problema com o conceito de Hume, que Hume tende a acumular eventos a fim de determinar a verdade. Mesmo que algumas poucas ressurreições tenham, de fato, ocorrido, de acordo com os princípios de Hume, não se deveria acreditar nelas, já que o número de mortes em muito supera de ressurreições. Entretanto, a verdade não é determinada pelo voto da maioria, não é? Hume parece apelar aqui para um tipo de consenso gentil, que é uma falácia lógica informal, que defende que alguma coisa é verdadeira porque a maioria das pessoas a considera como tal. Me lembrei agora de um episódio do Chaves, que a Chiquinha vai dizer que o Chaves é burro por maioria de votos. Eu cresci vendo esse seriado, né? Mexicano, quem não viu, né? Outro argumento é um argumento falacioso. Como falar? É muito falacioso. Por exemplo, no meu círculo, todos os meus vizinhos da direita, da esquerda, de trás, da frente, argumento falacioso, são pessoas más, são pessoas mal educadas. Logo, todo o meu bairro é constituído de pessoas mal educadas. É isso? Essa é uma falácia. Quem garante isso? Só porque os meus 3, 4 vizinhos é por maioria de votos? A maioria dos meus vizinhos são maus, são mal educados. Isso significa que todo o bairro é constituído de pessoas mal educadas? Mal educadas não, esse é um argumento viável não. Este argumento, diz Norman Geisler, na verdade iguala a evidência com probabilidades, pois propõe que devemos sempre acreditar no que é mais provável do que é menos absurdo. Deste modo, eu jamais deveria acreditar que, se lançasse 3 dados sobre a mesa, poderia obter 6 na primeira tentativa, já que a possibilidade de insucesso é de 1 para 216, ou jamais deveria acreditar que se recebesse de primeira mão uma cartada cheia e perfeita num jogo de bridge, o que já aconteceu, já que a chance disso ocorrer é de 1.635.000, para 1. O que Hume parece deixar passar em branco é que as pessoas sábias, na verdade, baseiam as suas crenças em fatos, não em probabilidades. Às vezes a probabilidade contrária a um evento é muito alta, mas a evidência a favor deste evento é muito boa. Por fim, o conceito de Hume de acumular evidências tende a eliminar qualquer evidência comum ou qualquer evento singular no passado, sem sequer mencionarmos os milagres. Richard Walter satirizou a tese de Hume no seu famoso panfleto titulado Dúvidas Historical Doubts Concerning the Existence of Napoleão Bonaparte, ou históricas a respeito da existência da Napoleão Bonaparte, né? Dúvidas, né?
como as explorações de Napoleão foram tão fantásticas, tão extraordinárias, tão inusitadas, nenhum ser inteligente deveria acreditar que esses eventos de fato ocorreram. Depois de recapitular em pormenores os efeitos impressionantes e sem precedentes do líder francês, Walter lhe escreveu: será que alguém acredita em tudo isso e mesmo assim se recusa a acreditar em um milagre? Ou ao contrário, o que é isso senão um milagre? Não se trata de uma violação das leis da natureza. Se os céticos não negam a existência de Napoleão, eles deveriam pelo menos reconhecer que não aplicam a esta questão o mesmo plano de argumentação que aplicam às outras. Ok? Então a gente fica por aqui. Pretendo fechar essa série Prolegômenos, fechando aqui este capítulo, né? Até, não sei se vai dar, temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, mas vamos tentar fechar mais mais dois episódios, ok? Deus abençoe e até a próxima.